Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje a gente tem a honra de receber em nosso estúdio o Dr. Paulo César Frutuoso, que é médico cirurgião em diversas especialidades, formado em 1975 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, conferencista e palestrante, estudioso dos fenômenos mediúnicos, membro há mais de 40 anos do Centro Espírita Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, além de autor de 10 livros nos quais narra as suas experiências com os fenômenos mediúnicos. Eu vou dizer o nome dos 10 livros. A Face Oculta da Medicina, Espíritos Decaídos Materializados, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, Alienígenas ou Médiums, A Medicina Mediúnica do Futuro, Planos Espirituais ou Universos Paralelos, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas, Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos, que é o tema aqui do nosso programa, Medicina e Ectoplasmia e Justiça e Ectoplasmia, este último lançado ano passado. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo. Tudo bem com o senhor? Muito grato, está tudo bem, principalmente agora, que estou me sentindo extremamente feliz e honrado de aqui estar. Nós que temos a honra de recebê-lo. O senhor veio fazer uma palestra, veio fazer 2 palestras aqui na Comunhão, e a gente aproveitou a sua presença e estamos gravando aqui o nosso programa. Miriam e Thelma aqui também com a gente. Então a gente vai começar, doutor Paulo, lhe perguntando, o senhor é reconhecido mundialmente pelas suas experiências de materialização, de fenômenos de materialização, de cirurgias espirituais, e o senhor tem falado muito sobre isso, contando a sua vivência, né, para que isso se espalhe. Eu queria que o senhor contasse para a gente como que o senhor foi chamado a assistir esses fenômenos no Lar de Frei Luís e como que o senhor explica que hoje as materializações sejam tão mais raras. Olha, eu sou filho de pai e mãe médiuns. E determinados fenômenos já aconteciam na minha casa e que eu não tinha explicação, e ninguém ainda tem exatamente como essas coisas acontecem. Vocês já imaginaram você estar na sua casa ainda adolescente e até formado em medicina e de repente o ambiente da sua casa ficar impregnado com cheiro de arruda? De onde veio esse cheiro? Bem, e numa quinta-feira à noite, eu cheguei em casa ainda na faculdade de medicina, hein, no 4º ano. E o meu pai já estava fazendo parte como médium no Lar de Frei Luís. Cheguei em casa, tudo em paz, e meu pai disse o seguinte: olha, aconteceu um negócio que você precisa saber, você vai ser médico, o que houve? Aí pegou uma camiseta branca com uma mancha enorme de sangue. Falei, o que houve? Sofreu algum acidente? Não sei se você vai acreditar, mas eu fui submetido a uma cirurgia mediúnica. Cirurgia mediúnica? Levanta a camisa. Não tem cicatriz nenhuma, mas não fica cicatriz. Aonde que você foi operado? No estômago. Muito bem, eu tenho um professor Toledo, de gastroenterologia. Eu vou te levar a ele. Agora, naquele tempo não tinha endoscopia. A única coisa que se tinha para avaliar esôfago, estômago e duodeno, e o intestino grosso, era o paciente tomar contraste, e à medida que o contraste ia descendo, você ia fazendo radiografia. E depois pegava 30, 40 radiografias e ia comparando uma com a outra para ver o que acontecia. Uhum. Amigas, no momento que o meu pai estava sendo submetido a esse exame pedido pelo Dr. Toledo, professor Toledo, claro que eu não ia falar o porquê. Sim, o que ele tinha me dito, né? O radiologista faz a seguinte indagação: seu pai foi operado? Não. Mas nós estamos vendo alguns detalhes aqui que parecem que alguma cirurgia foi feita. O que eu ia falar? Calado. E aquilo ficou grafado na minha cabeça. Isso foi... Eu entrei na faculdade em 1970, 71, 72, 73. 4º ano de medicina. E eu só tive tempo de me dedicar ao assunto em 1978, 5 anos depois. Quando eu ingressei, então, no Lar de Frei Luís, onde essa fenomenologia acontecia. E vocês não... Olha, eu estou falando aqui em família. Vocês não imaginam o que eu vi acontecer como médico no Lar de Frei Luís. Eu estudei em vários centros
de pesquisa, de ciência e de medicina no Brasil e fora do Brasil. Na atual encarnação, o lugar onde eu mais aprendi foi no lar de Frei Luiz. Me foi mostrado de forma contundente o que aguarda os médicos médiuns do futuro, aonde nós teremos ultrassentidos mediúnicos evoluídos que nos permitirão fazer talvez o que Jesus fazia. Verdadeiros então milagres, foi isso que me empurrou. Sim. Cristina, eu não acredito em milagre. Sim. Eu acredito em leis químicas, físicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Sim. Não acredito no sobrenatural. Acredito no que ainda não é comum. É o que a gente chama de milagre. Entre aspas. Entre aspas. Né? Então foi isso que me empurrou. O que eu vi acontecer com o meu próprio pai. E daí você já imaginou? Algumas vezes na reunião de Frei Luiz, ele saía comigo e eu tinha que ver algum paciente no hospital. Papai, não vai dar para te levar em casa. Vamos comigo até o hospital, me espera no estacionamento, depois eu te levo em casa. Thelma, o carro ficava empesteado com cheiro de éter e cânfora, a ponto que eu tenho que parar o carro, abrir a porta para poder respirar. Papai, o que está acontecendo? Os médicos que estão te acompanhando estão te dando uma prova de que você não está sozinho. Então, por que isso acontecia com meu pai? Porque ele tinha uma sensibilidade mediúnica dita de efeitos físicos. Médium de efeitos físicos extremamente raros em toda a história da humanidade. Agora, através de quem? Tremendas informações vieram até a nossa humanidade. Ou seja, desde sempre o senhor está lidando com esse tipo de fenômeno. 47 anos. Sim, e assim, era dentro da sua casa, digamos assim. Começou dentro da minha casa. Então não tem como não comprovar, não tem como, né? Não tem como duvidar, achar que Cristina, sabe era alguma que é a frase? coisa. Você sabe qual é a frase que eu uso constantemente? Convicções inabaláveis. Sim. Nada mais. É porque o senhor conviveu com isso desde claro. sempre, Agora, né? raciocina comigo. Vamos voltar 2000 anos? Quer voltar 2000 anos comigo? Sim. Eu sou irmão dela, tá? Ô, Thelma, olha, eu escutei uns tais pregadores aí chamados Pedro e Paulo e eu acho que eu vou me tornar cristão. Nós estamos no Império Romano, hein? Aí a Thelma, você vai se tornar cristão? Vou. Me tornei. Aí o que deu? Fui preso e fui interrogado. Escuta aqui, você se tornou cristão? Me tornei. Por quê? Porque eu vi 2 pregadores falarem sobre um tal Jesus. Ah, é? Mas você não sabe que o cristianismo é proibido no Império Romano? Sei. Você vai continuar sendo cristão? Vou. Eu não tenho mais como voltar. Ah, é? Sabe o que nós vamos fazer com você? O quê? Nós vamos te enxovalhar com sangue de ovelha e vamos te jogar numa arena onde estão te aguardando leões famintos. Não, eu não sou mais cristão. Então, o que vocês acham que levou a esses primeiros cristãos a adquirirem tamanha coragem de enfrentar o que enfrentaram? Somente a palavra dos pregadores? Não. Por que vocês acham que eu estou aqui? Porque foi algum líder religioso que me disse que é assim? Porque foi entes queridos que me disseram que é assim? Não, eu estou aqui porque eu sei que é assim. E eu fui comprovado com efeitos físicos. Qual é a convicção que eu adquiri? Que a salvação da humanidade agora está na mão da ciência. As religiões me levaram até a fronteira da morte. Eles tentam me conduzir a ter um bom comportamento. Eu não devo roubar, não devo matar, não devo prestar falso testemunho, aquilo tudo que nós sabemos. E, de alguma forma, me convenceram que eu vou continuar vivo quando ultrapassar a fronteira natural da morte. Mas nada, mais nada. Que espécie de corpo eu vou ter, não sei. Onde que eu vou morar? Quem vai me sustentar? Vou poder trabalhar? Vou poder estudar? Não nos dizem nada, porque eles também não sabem. Então agora está na mão de quem? Da ciência. A tecnologia científica, principalmente médica, vai se tornar cada vez mais sensível e que vai detectar até a existência do espírito, que também é energético, que também é energia. E você vai matar quem? Se a ciência vai comprovar a separação no momento do óbito de 2 componentes, um físico e o extrafísico. E já tem isso, né, doutor? Porque as pessoas já pesaram, né? Mas a comprovação do porquê de um ser vivo, bem, energético, então agora não chegou o momento.
Sim. É uma pergunta que você parece que queria me fazer, por que não é tão comum essa fenomenologia? Isso. Cristina, essa energia manipulada para que essa fenomenologia aconteça é tremenda. Isso E essa eu queria lhe energia- perguntar, como isso acontece? Calma. E essa energia está dentro de você, está dentro da Miriam, está dentro da Thelma, está em mim, está aí dentro de todos os seres vivos, não são só humanos, não. Animais e vegetais. E você tem 7 octilhões de átomos no seu corpo. Eu vou falar isso daqui a pouco dentro da nossa palestra e vou mostrar. Se nós fôssemos medir a energia existente em 7 octilhões de átomos, 7 vezes 10 elevado a 27, você pode comparar a usina de Itaipu trabalhando em 100% da sua atividade por 6.350 dias. Isso para E essa energia está em você. fenômeno. Ah, sim, isso Não, está não. dentro de nós. Quem somos, Cada né? um, né? Usina de Cristina, energia. para se materializar um espírito com o seu peso, essa energia é necessária. Agora, para desmaterializar um espírito, a mesma energia é necessária. E essa energia pode ser comparada à energia de uma bomba de hidrogênio. Centenas de bombas de Hiroshima. Correto? Agora, você já se coloca na minha situação, vendo isso acontecer durante quase 50 anos. Doutor Paulo. Ou quase 40. Só eu concluir. E vendo acontecer inúmeras vezes uma segunda entidade se materializar. 3 bombas de hidrogênio. E essa também precisa se desmaterializar. 4 bombas de hidrogênio. Como é que a ciência vai acreditar que seja possível? Mas que acontece, acontece. Não sabemos ainda como acontece. E essa fenomenologia também ainda não pode ser estudada em laboratório. Quando vocês quiserem saber o porquê de que tal fenomenologia é tão rara na atualidade, eu respondo. Palavra com a Miriam, por favor. Não, é nessa linha. Se nós somos essa usina, se é preciso essa usina para materializar e outra, né, com a mesma capacidade para desmaterializar, por que ainda assim os fenômenos são tão raros? Vou te dizer por quê. Porque essa energia é sensível ao próprio pensamento. O nosso pensamento é energia. Vocês querem saber qual é a segunda maior força do universo depois do Criador? Sim. Quer saber? Sim. Você não sabe, não, é? Não, fale. Nossa, Você também não Nossa. sabe, Cristina? não sei. E a Nosso Miriam? Energia cérebro. mental, por favor. pensamento. Energia Você mental, está bem né? sentadinha para o que você vai ouvir? Vamos lá. Posso falar? Estou esperando. Pode. A da prece da mãe pelos filhos. Ai, que coisa Sim. maravilhosa. Que, segundo Oração. Emmanuel, arromba as portas do céu, nada segura. É. Percebeu? Então, o pensamento é energia. Uma médium chamada Nina Kulagina, russa, conseguia, com a força do pensamento, movimentar pedacinhos de papel e fósforo. Se ela conseguia movimentar objetos com o pensamento é energia. Sim. Então, essa energia pode influenciar negativo ou positivamente as energias que se desprendem de um médium de efeitos físicos para que o fenômeno da materialização aconteça. Ele desmaia, ele fica em profundo sono com a produção de grande quantidade da melatonina, o hormônio do sono produzido pela glândula epífise ou pineal. E quando ele está desmaiado, começa a expelir pelos orifícios naturais do corpo a energia batizada por um prêmio Nobel de Medicina chamado Charles Richer. Olha só, hein? Eu não estou sozinho. Como ectoplasma. Certo? Agora, como é que você pode, então, imaginar que tal fenomenologia seja possível num planeta onde são praticados por ano mais de 100 milhões de abortos criminosos? Num planeta que 2 dos maiores comércios são de armas e de drogas. Num planeta onde acontece infanticídio, feminicídio, onde somente a última guerra ceifou 60 milhões de vidas, sem falar na viuvez e nos distúrbios físicos. Como isso pode acontecer de forma comum em um planeta onde habita uma humanidade que está submetida a provas e expiações? Ou seja, nós não temos condições nenhumas Ainda mentais não. de produzir Ainda esses não, fenômenos. mas nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho. Por que essa fenomenologia tão rara, tão perigosa, com manipulação de tanta quantidade de energia, pode acontecer de forma tão rara ainda? Para atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar, principalmente cancerosos, a área a qual eu atuo como cirurgião oncológico que sou. Vejam como a casa não existe.
Porque quem mais se teletransporta e se materializa em tais reuniões são médicos desencarnados, utilizando uma medicina ultra evoluída em relação à nossa. Agora, os supersentidos que eles têm, nós não podemos ter. Vocês já imaginaram um médico participando de quase 40 anos em tais reuniões? E se quem se teletransportam são médicos desencarnados? E se fosse possível diálogos entre esse que aqui está, com esses que se teletransportam e se materializam? E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Como é que eu vou voltar? Você está percebendo que eu falo em teletransporte? Sabe por que eu falo? Porque é onde eu até percebo, quando chegar no nosso momento da desencarnação, a separação entre esses dois componentes, físico e extrafísico, digamos extrafísico e espiritual, esse espírito energético, vital, transmissor da vida aos nossos corpos e imortal, ingressa num universo paralelo ao nosso, que é o que as religiões chamam de plano espiritual, plano astral, plano celestial. Para mim isso tudo hoje é sinônimo. Então essas condições especialíssimas permitem que eles, durante alguns momentos, se teletransportem e se materializem. Médicos. Nós levávamos 30, 35, 40 pacientes graves aos seus cuidados. Vocês não imaginam o que eu vi. Já me pensa, olha só, vou conversar com algum deles, tá? Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista. Cirurgião do exército nazista, doutor Paulo César? O que ele foi fazer no Frei Luís? No nosso educandário com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. O ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. Certo? Bom, com ele foi com quem mais eu dialoguei. Eu vou mostrar a fotografia dele, materializado. Se alguém está escutando isso aqui pela primeira vez, saibam que, se tivesse um espírito materializado aqui, todo mundo ia ver. Se ele falasse nesse microfone, todo mundo ia ouvir. Se ele exalasse com dor, nós vamos perceber. Se fosse permitido tocá-lo, ele é tangível. Ele está materializado. Então, ele não é visto só por médio vidente. Ele é visto por todos. Porque ele é matéria. Isso, Transformação de energia em matéria. Durante alguns momentos, ele ficou materializado. Sim. Aí eu converso, Frederic, você está cuidando de um paciente canceroso no meu... Eu estou ao lado de um fantasma. Sim. Frederic, você está cuidando de um paciente. Como é que você vê o interior dos corpos? Eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não possuíssem. Então você tem visão por transparência? Tenho. Como é que tu distingue uma célula normal de uma célula cancerosa? Pelas vibrações e pela coloração. Então você tem visão microscópica? Tenho. Você consegue ver organelas intracelulares? Estruturas intracelulares? Consigo. Como mitocôndria, aparelho de Golgi e outros. Tu consegue. Os nossos biólogos, para verem organelas intracelulares, precisam de microscópios eletrônicos que aumentam a imagem do objeto em até 500, 1000 vezes. Ele tem, pela visão natural, capacidade de ver organela intracelular. Frederic, você consegue ver átomo e partículas subatômicas? Eu ainda não, mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Para os nossos físicos verem átomo e partículas subatômicas, precisam de microscópios ditos de tunelamento, que formam túneis de elétrons, capazes de aumentar a imagem do objeto em até 100 milhões de vezes. Então, existem espíritos com essa sensibilidade. É isso que vai acontecer comigo, quando eu passar por lá de lá. E quando eu voltar como médico médium? Olha o nome do título da minha apresentação hoje. A medicina mediúnica do futuro. O que Jesus diz? Vós todos sois deuses, hein? Aqueles que acreditarem nas minhas palavras farão as mesmas obras que eu fiz e outras maiores ainda. Ele acalmava o mar, ele acalmava o vento, ele curava cego, cuspindo na terra. Não foi saliva que saiu da boca dele. O que saiu? Ectoplasma. O que eu falei para vocês? O médium entra em transe e começa a expelir pelos orifícios naturais a energia. Então, é isso que vai me aguardar. Eu vou desencarnar, vou reencarnar, vou ser médico de novo. Tu sabe o que eles vão fazer comigo quando eu ingressar numa faculdade de medicina no futuro? Primeira coisa que eles vão fazer é recolher células da minha boca, da minha mucosa bucal. E vão fazer um escrutínio cuidadoso do meu ADN. Sabe o que eles estão procurando? Qual é a minha formação genética? Sim. E se a minha formação genética estiver, olha que agora
por exemplo, lá em São Paulo, já estão detectando Sim, a pesquisa. exatamente a genética da mediunidade. Nós entrevistamos Então, a doutora Angélica, que participou. olha aqui só no como as programa. coisas estão se coincidindo. Sim. Então, quer dizer, se for detectado que eu tenho uma genética apropriada à mediunidade, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Não tem como eu voltar. Agora, não chegou o momento. O que aconteceria se os médicos que estão atuando na Terra como encarnados tivessem a visão microscópica, a visão por transparência, a visão ultramicroscópica? Todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para tratamento e diagnóstico dos nossos pacientes fechariam suas portas. Nós causaríamos uma multidão de desempregados. E eu penso como isso seria usado, talvez, não para o bem. A questão ética e moral, né? Exato, né? Cristina, nós estamos aqui em família, vocês estão captando até o que eu penso. Exato. Eu vou falar, tu já está falando na minha isso frente. que eu ia Não estamos prontos para Olha, nada não, disso. Essa Uso, energia né, que do está em mal. você, que está na Thelma, está na Mira, está em mim, está em todo ser vivo, está também em terroristas. Uhum. O que eles não fariam? O que eles não fariam com isso? O que o senhor comentou no início, não estamos prontos. Sim, não estamos prontos. Agora Então- eu tenho uma curiosidade. Hum. Primeiro, por que o senhor foi escolhido? Se o Ah. senhor tem essa informação. E outra pergunta, por que algumas pessoas têm o privilégio de irem ao lar do Frei Luiz e receberem um tratamento, fazerem uma cirurgia como essa e outras não? Eu ia lhe perguntar, eu Né? ia entrar Quem nessa são- seara. Quem são essas pessoas? Há uma particularidade no paciente que Porque chega... o senhor conta numa entrevista sua que o senhor levou não sei se foi um professor seu, e ele era totalmente descrente, e ele foi operado e... É? Não foi? Foi. Você quer saber por quê? Sim. Então, Não essa é a acreditava em minha nada, hein? curiosidade. Não acreditava em nada. Inclusive comparou o lar de Frei Luiz à colônia dos Ginjones, onde mais de 1000 se suicidaram. Nossa. Licença mitral, vou tocar no assunto hoje. Licença mitral, professor, se eu gostaria de uma reunião assim, 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 ninguém vai lhe cobrar nada, eu sei que o senhor não acredita, mas eu vejo coisas tão impressionantes acontecerem. Já estava indo para o Instituto do Coração, aceitou, foi. Bom. Cara, tiraram a válvula mitral dele e eu puxei a válvula mitral dele da minha mão. Por favor, eu sou cirurgião há 50 anos. Eu não sou um alucinado. Se eu fosse um alucinado, não seria um cirurgião, seria um serial killer. Então, não estou aqui falando fantasias nem mentiras. Uma dessas entidades, o próprio Frederico, foi colocado meu professor no leito, massageou, e à medida que ia massageando, não materializado, e sim super incorporado no médium, começou a eclodir uma poça de sangue de dentro do tórax do meu professor. E eu do lado, com umas 3 colegas vendo isso acontecer. E aí o Frederico disse o seguinte: relate em voz alta o que você está vendo dos seus colegas. Relatei. Agora, nessa poça de sangue que eu estou vendo, tem uma coisa branca. Pegue o branco e puxe. A válvula mitral dele veio na minha mão. Ele estava vivinho ali. Claro. Sim. Eu posso fazer uma pergunta? A válvula mitral está na minha mão, toda ensanguentada. Pode. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? Uhum. A medicina mediúnica de vocês do futuro vai saber como fazer isso. Nós fomos desintegrando atomicamente, átomo por átomo, hein? Molécula ou partícula subatômica por partícula subatômica. E à medida que a peça defeituosa ia sendo desmaterializada, nós fomos simultaneamente materializando uma prótese de ectoplasma no lugar da válvula mitral defeituosa. Ah, é? Posso mandar examinar isso? Posso. Mandei 2 patologistas examinar e todos os 2 concluíram que era tecido cardíaco. Daquele dia em diante, tudo desapareceu. Isso foi em 1981. E em 1993, 12 anos depois, teve um infarto fulminante, desencarnou, sem nunca ter acreditado que foi submetido a uma cirurgia hiperfísica. Eu falo hiperfísica porque ultrapassa os limites físicos do corpo humano. E aí vem a sua pergunta. Então, por que o camarada recebe uma graça dessa? Quer saber? Quando tinha 13 anos de idade, sofreu um acidente ferroviário e perdeu uma das pernas. Sem uma das pernas, se tornou um dos maiores cirurgiões que eu vi atuar. Os pacientes principais que ele atuava, que ele operava, eram indigentes, cancerosos indigentes. Com o seu conhecimento de amigos, levantou em uma instituição filantrópica um prédio de 4 andares para tratamento de crianças com câncer.
Esse médico precisa de religião? Não. Claro que não. A gente que Quem precisa. precisa de religião sou eu. Isso aí, Quando tu isso passa por lá de lá, o que tu acha que vai pesar? Em que você acredita ou o que você fez? A conduta. A conduta Eu de tenho, cada um. eu tenho vários colegas, não são poucos não, que não acreditam em nada. Eu não consigo ter a dedicação, o carinho, o amor que eles têm pelos pacientes que eles tratam. Então, estão no caminho certo, não mexa com eles. Não precisam de religiões. Então, quem chega lá e consegue esse tipo de atendimento no Lar Frei Luiz tem um merecimento, de alguma forma. Passou no portão do Lar de Frei Luiz, todo mundo está sendo beneficiado. Ok. Agora, você tem que levar em consideração uma coisa. Muitas vezes a doença funciona como um remédio. Sim. Isso é Muitas importante vezes a eu doença colocar. funciona como um freio. Isso. Se eu fosse um serial killer e sofresse um acidente que me deixasse tetraplégico, eu ia continuar sendo serial killer? Não. Uhum. Há uma passagem de Jesus em que ele tinha curado 3 enfermos. Todo mundo feliz. Os enfermos, a família dos enfermos, os discípulos dele. E Jesus estava sentado cabisbaixo, silencioso, pensativo. Isso despertou a curiosidade de João. João se aproximou. Mestre, está todo mundo feliz com as curas que o senhor proporcionou. Por que o senhor está tão calado, tão pensativo? João, eu estou preocupado com esses 3 enfermos, porque eles podem voltar a cometer os mesmos equívocos que cometiam antes de ficarem doentes. Está percebendo o título da minha apresentação? A medicina mediúnica do futuro? Eu, como médium, vou captar as informações que os meus colegas que me acompanham. Eu vou saber exatamente até onde eu posso ir. Eu vou poder saber quais são as causas kármicas das doenças. Uhum. Eu saberei qual a localização no perispírito de uma determinada doença. Porque muitas das doenças que nós tratamos como médicos encarnados não têm origem no corpo físico e sim no corpo extrafísico. Isso. Agora, por quê? Esse entendimento também seria, a gente podia levar para as curas, ou milagres, entre aspas, de Jesus? Essa maneira dele de conseguir, que está além da nossa, de captar, né, a doença. Aqueles cegos que ele curou, aqueles cegos que vieram um grupo, eu não sei quanto, me lembro exatamente quantos foram, só um voltou para agradecer. Tá, agora você tem que levar em consideração uma coisa. Todos os que ele curou desencarnaram. O próprio Jesus desencarnou. Agora, uma coisa é certa. Ele não poderia ter feito o que fez sem ter um profundo conhecimento científico. Ah, claro. Sim. Agora, e se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse teletransportar células do perispírito de um cego para o seu olho? Para cada célula do nosso corpo físico tem uma congênere no perispírito. Agora, eu vou precisar estudar muito. Vou precisar ter conhecimento científico profundo no futuro. E isso não vai impedir que eu cobre pelo que eu faço, porque eu tenho que me sustentar e a minha família. Perceberam? Então, tudo isso vai estar dentro de um planejamento. É uma medicina integral, na verdade, porque vai trabalhar que vai cuidar dos dois. Perispírito, Exatamente. né? Exatamente. Então, vai na essência para trabalhar o físico, né? Sim. Olha que eu vou tocar, que assunto eu vou tocar. Eu tenho uma neta maravilhosamente linda chamada Isabela. Ela está com 9 anos de idade. Está desse tamanho. Olha que eu estou colocando a posição horizontal. Ela teve zika, não foi Eu não isso? estou dizendo que ela está desse tamanho. Eu estou dizendo que ela está desse tamanho. Por que eu estou fazendo assim? Porque quando a minha nora estava com 3 para 4 meses de gravidez, foi picada pelo mosquito da zika. E minha neta nasceu com microcefalia. Sim. A criança não fala, não anda, não senta, não come. Está com uma sonda no estômago para não morrer de fome. Houve um encontro lá no Rio de Janeiro, na mais importante instituição científica de medicina do país. Discussão. Introdução da espiritualidade nas escolas de medicina. 5 palestrantes foram convidados, cada um falou meia hora. Um bispo católico, um rabino, um representante do espiritismo, um monge budista e um filósofo.
não vou dizer qual. Um deles subiu, falou meia hora e disse o seguinte: olha, diante da dor e da doença, a palavra porquê não faz parte do nosso dicionário. Eu anotei aquela frase que eu estava na plateia. Subiu um segundo. Diante da dor e da doença, nós temos que nos manter firmes. Anotei aquela frase. Aí acabou. O comandante do simpósio passou a palavra para os membros da instituição. Algum comentário ou alguma pergunta? Ninguém. Aí passaram para a plateia. Algum comentário, alguma pergunta? Ninguém. Bem que eu tentei ficar com o braço para baixo. O senhor não conseguiu, né? Não dava. Aí veio um funcionário com um microfone, se apresente, se identifique e faça seu comentário. Eu me identifiquei. Olha, eu estou com uma neta assim, assim, assim. Com todo respeito, o representante dessa corrente poderia me dizer como eu peço essa minha neta para se manter firme? Burburinho da plateia daqui, burburinho da plateia dali. Não tem resposta. A menina não fala nada. Nós estamos tratando aqui da colocação de espiritualidade nas escolas de medicina. Se um estudante de medicina me perguntar por que um ser infinitamente perfeito em tudo permite uma tragédia biológica dessa numa criança que nem nasceu, o que eu respondo para ele? Que o porquê não faz parte do nosso dicionário? Burburinho da plateia daqui, burburinho da plateia dali. Causou uma comoção ali. Sabe o que aconteceu? O presidente da instituição pegou o microfone: olha, está encerrado o simpósio. Uau! Nossa! Aí as pessoas se levantaram e começaram a vir na minha direção, inclusive membros da instituição. Eu falei: eu acho que eu vou ser linchado aqui. Paulo César, por que tu não fez a pergunta para o representante do espiritismo? Porque ele me responderia por uma única palavra: a reencarnação. Eu fiz essa pergunta para quem não aceita isso, para quem não acredita nisso. Então, aí o presidente da instituição me procurou. Olha, nós estamos pensando em repetir esse encontro no futuro. Talvez você seja convidado. Olha, professor, antes do senhor me convidar, eu vou colocar um livro na sua mão chamado A Face Oculta na Medicina. Antes do senhor me convidar, o senhor lê esse livro, hein? Que não vai dar uma confusão aqui danada. Se o porquê não fizesse parte do nosso dicionário, nós estaríamos habitando cavernas na Idade da Pedra. O que empurra a humanidade é a curiosidade científica. Claro, sim. Por quê? Por quê? Por que o sol é azul? Por que as nuvens são brancas? Por que o espermatozoide do meu pai se uniu com o óvulo da minha mãe e formou um zigoto, que dá 2, 4, 8, 16, 32, 64 células absolutamente iguais em tudo? De repente, uma se transforma numa célula do osso, outra num neurônio, outra numa célula da pele, outra numa célula do olho. Se são absolutamente iguais em tudo, o que é que está comandando essa diferenciação? Tem uma forma extrafísica. Não existe forma sem forma. E nós sabemos que existe uma forma, chamada perispírito, que já está sendo estudado pela ciência com outro nome: campos morfogenéticos. Essa conversa não tem final, hein? Nós vamos falar aqui até 2050. Nós temos mais 7 minutinhos e eu quero perguntar. Vamos falar aqui até 2050 e não acaba. O senhor tem muita experiência. Você falou que são 50 anos vendo esses fenômenos. E 47 47, né? E eu vi quase 40 e eu participei de tal fenomenologia. Depois que eu sou, ainda posso fazer uma pergunta? Claro, faça você primeiro. Qual foi a experiência que mais lhe marcou? Muitas. Não, aquela que o senhor, além do seu pai, que foi o primeiro contato, Tá bom, olha aquela... só. Operei uma paciente com câncer de mama. Passa-se um ano. Eclode metástase para todo o esqueleto. Não posso fazer mais nada. Tratamento paliativo. Olha, eu faço parte de um grupo assim, assim, assim. A senhora aceitaria ir comigo numa dessas reuniões? A família junto. Aceitou. Foi colocada no leito. Ao meu lado, sai uma entidade médica materializada. João Pedro, líder dos médicos da Falange de Frei Luís. Tem uma escola de ectoplasmia do lado de lá. Quando eu desencarnar, vou ficar de joelho na porta da escola pedindo uma vaga. Se aproxima do leito ao meu lado, você vê a entidade materializada na escuridão, porque o fóton da luz artificial natural afeta o ectoplasma, a entidade e o médium.
Como é que tu vai ver a entidade materializada? Quando ela sai da cabine, sai emitindo luz pelo seu corpo, igual um pirilampo, vagalume, peixes abissais, bactérias oceânicas. Não existe milagre. Todo mundo vê. Todo mundo vê. Se você tiver comigo, tu vai ver. Elas todos vão ver. Todos que estão nos ouvindo, vendo, vão ver. Se aproxima a entidade e deixa a sua luminosidade jorrar sobre a paciente. Inclusive, determinadas ampolas que trazia em sua mão, com uma energia luminosa, eletromagnética tão poderosa, que era possível ver os ossos do carpo e do metacarpo da mão da entidade. Então, alguma forma de esqueleto com ela se materializa também. Que ciência é essa? Dá para entender? Não tem condições de você entender. De repente, João Pedro começa a conversar com outra entidade que nós não víamos, mas ouvíamos a voz. Fenômeno da voz direta. Fenômeno da voz direta. A entidade materializa a laringe, ou então poupa energia, não precisa materializar o corpo todo, vai poupar em benefício de quem? Dos enfermos. Sim. Se a laringe não tiver solidificada ou iluminada, você não vê, mas ouve a voz da entidade como se fosse um microfone. Em inglês fluente. E o médico que está desmaiado lá na cabine é um mecânico de automóveis que só fala português. Olha, a velocidade do inglês que as duas entidades estavam cruzando entre si era tão rápida que eu não estava conseguindo entender nada. Mas uma palavra as duas repetiam insistentemente. Wonderful, wonderful, wonderful. Eu estou sentado do lado. Essa paciente está com câncer para tudo quanto é osso. O que tem tão maravilhoso nessa paciente, meu Deus do céu? Calada. Eu nunca me dirigi à entidade. O problema é quando a entidade se dirige a mim, eu controlar minha curiosidade científica a ponto de ser advertido. Olha só, hein? Sim. Admoestado. André Luiz era divertido, né? Mas do lado de lá. Do lado de E lá. agora eu estou do lado de cá. Aliás, o meu livro Medicina e Ectoplasmia, olha só em que eu estou me baseando. Eu sou médico, vendo os fenômenos do lado de cá. André Luiz é médico e coloca nos livros dele os mesmos fenômenos que eu estou vendo do lado de cá, do lado de lá. Exato. E se eu inicie as duas observações? Seria incrível, Aí hein? saiu o livro Medicina e Medicina. Ectoplasmia. Sério. Bem, naquele momento inesquecível da minha vida, eu estava vendo 4 das mais fantásticas, dos mais fantásticos fenômenos descritos pela ciência da mediunidade. 4. A materialização do espírito. Sim. A bioluminescência, produção de luz por um ser vivo. Astral. O fenômeno da voz direta, quando você não vê a entidade. E a xenoglossia, quando a entidade fala a língua desconhecida do médium. 4. 4 fenômenos 4. Ao mesmo tempo. juntos Ao mesmo tempo. Sim. Raríssimo. Termina o tratamento. João Pedro se afasta, entra dentro da cabine e se desmaterializa. A primeira oportunidade que eu tive, eu indaguei ao Frederic. Frederic, o que havia de tão maravilhoso com aquela paciente tão grave que o João Pedro e a outra entidade tanto elogiavam? Aí a resposta não é para mim, é resposta para Miriam, é para Cristina, é para Thelma, é para todos que estejam nos ouvindo, nos vendo. É claro que eu tenho que transmitir isso. Sabe por quê? Porque é só questão de tempo. Todos nós, num determinado momento da nossa vida, vamos passar por algum distúrbio de saúde. E esse distúrbio pode ser tão profundo que nos leve à desencarnação. Então, quando chegue no nosso momento, nós nos lembremos desse exemplo. Paulo César, eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Que bacana. Ela não estava blasfemando contra Deus, ela não estava acusando os médicos e tudo que a medicina de vocês tem a oferecer, ela estava aceitando resignadamente, tranquilamente. E esse comportamento estava trazendo um grande benefício para o seu espírito imortal. Que quando chegue o nosso momento, Sim. nós nos lembremos desse exemplo. E ela teve alguma cura? Ou ela Claro que não. Agora está curada. Sim, No plano no plano espiritual. Não, eu não tenho mais Sim. preocupação com isso. Que maravilha. A gente, infelizmente, está acabando o tempo e a gente não quer atrapalhar o seu horário da palestra, mas eu queria que o senhor respondesse uma última pergunta. Todo esse conhecimento, mais de 40 anos, que o senhor está assistindo isso, e o senhor está
divulgando isso. Claro. Já tem 10 livros, o senhor está sendo convidado para todo lado para falar sobre isso. Sim. E o senhor se emociona quando fala, quer dizer, Não isso, tem como isso é uma segurar. coisa que mostra Sua vivência, o impacto que né? isso tem profundo na sua alma. O que o senhor tem visto ao longo desses anos de mudança de todas essas plateias, essas pessoas para quem o senhor fala? O senhor está vendo alguma diferença? Porque o senhor foi escolhido para falar isso, a gente não tem dúvida que isso é uma missão. O que o senhor está vendo nessa transmissão? Eu vou só lembrar que eu posso falar sobre isso até 2050 ou mais, tá Eu bem? sei, a gente... Então eu só vou falar A gente teria 2 horas aqui, estamos no seu tempo. Um exemplinho. Medinesp, ano retrasado, em Vitória. Congresso de Medicina e Espiritualidade. Lá vou eu falar. A plateia repleta de médicos. Subo, falo meia hora, desço. Tem um colega na minha direção. Olha, sou seu colega de São Paulo. Vou te contar o que aconteceu comigo. 10 pacientes meus me presentearam com o mesmo livro, A Face Oculta da Medicina. Todos com dedicatória e data diferente. Te procuraram em lugares e data diferentes. Falei, caraca, o que tu fez com esses 10 livros? Fiquei com um e doei os outros 9 para colegas médicos. É uma das classes mais necessitadas dessas informações. 80% dos meus colegas não conseguem acreditar em nada além da matéria tangível. Isso tem uma explicação. Eu sou cirurgião há 50 anos. Em alguns dos pacientes que eu abri, eu encontrei a alma e o espírito. Então, quer dizer, aí sabe o que pesa, Cristina? Nós estamos falando de família. Estamos em família, não estamos? Com certeza. Sabe o que vai pesar? É uma pergunta que sempre me fazem. Como é que você fica perante seus colegas? O currículo pesa. Esse cara dá aula em 2 faculdades, dá aula em 2 faculdades de medicina. Esse camarada tem título de mestrado em cirurgia gastroenterológica. Ele tem formação de especialidade no Centro Léon Bérard de Cancerologia da França. Bom, ele é membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Ele é membro da Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Ele é membro de outra academia. Esse camarada não pode ser maluco. Sim. Então, deixa eu ver melhor o que ele fala, o que ele escreve. E aí, sabe o que acontece? Começa a me procurar sorrateiramente e revelam coisas que acontecem com eles e eles não têm coragem de revelar em público. Vou te dar um exemplo para encerrar. O cara trabalha comigo há mais de 40 anos. Cirurgião. Paulo César, olha, eu vi você lá no Senado Federal sendo homenageado no Dia do Médico por esse trabalho que você faz, 2018. Eu vou te contar uma coisa, pelo amor de Deus, não conta para ninguém. Claro! Eu estava de plantão no Hospital Cardoso Fontes e deu entrada o filho de um médico com tiro no tórax. A bala estava encostada no coração e, sob meus cuidados, parou o coração. Cara, eu fiquei durante 40 minutos massageando e o coração não voltou. Eu decidi parar. Tu sabe o que aconteceu? Pelo amor de Deus, não vai contar isso para ninguém, hein? Não vou contar. Nitidamente alguém veio e me soprou no ouvido. Continua. Eu continuei e salvei o rapaz. Eu continuei e salvei o rapaz, filho de um médico. Há mais de 40 anos. Então, quer dizer, você vai... Tu tá jogando semente, cara. Sim. O primeiro livro passou de 500 mil cópias vendidas. Está traduzido para o inglês, para o francês, para o espanhol, para o alemão, para o italiano. Eu não tenho nenhum interesse financeiro. Entendeu? Aí tá começando. O que está acontecendo? A aproximação entre as religiões e a ciência. Sim, e a gente está vendo isso Claro, acontecer. aí está a salvação da humanidade. Exato. Nós somos pedra de um quebra-cabeça que está sendo montado. Qual é a finalidade? Salvar a humanidade. Eu acho que é isso, é por isso que nós estamos aqui. Ainda bem que a ciência, né, e a religião se aproximam para o melhor. E graças a Deus, o Papo Espírita, nós estamos trazendo muitos profissionais, médicos, psiquiatras, psicólogos. Agora trouxemos uma bióloga, que é a doutora Angélica, que trabalha com o doutor Alexander lá no NUPS. Trouxemos o doutor Eric, que também é Eric Ávila, do NUPS. Então, agora a gente trouxe o senhor e nós estamos fazendo parte disso. Nós estamos acompanhando com um prazer enorme. Eu só queria registrar uma coisinha. Eu estava lendo um livro essa semana de uma americana, Candice alguma coisa. Ela é autora de um livro chamado Moléculas da Emoção. Eu estava lendo um outro livro dela.
E ela fez parte daquele filme, Quem Somos Nós, de 2005, que fez muito sucesso, uma coisa meio New Age. Enfim, eu estou lendo o livro dela e eu leio ela contando que alguém falou alguma coisa de uma pesquisa que não tinha sido feita ainda, alguma coisa, e ela ouviu uma voz dentro dela dizendo: você vai pesquisar isso. Então eu leio aquilo e falo, eu sei o que se passou com ela. Ela não sabe, mas ela desenvolveu a pesquisa, que é essa interligação de todo o corpo humano emocionalmente, né? Eu não sei explicar isso tecnicamente, né? Mas como se todo o corpo humano, todas as células humanas estivessem interligadas e recebessem estímulos emocionais também, né? E isso a gente já está compreendendo, a gente já compreende isso aqui na doutrina espírita, mas eu acho tão interessante ver pesquisadores famosos de outros países relatando isso, né? Uma coisa que a gente... Agora, a diferença entre eles e eles não precisaram ver o que eu vi. Está percebendo? Então, estão na minha frente. Eles estão olhando para um microscópio. Mas eles estão tirando conclusões sem necessidade de verem o que eu vi. Certo. Intelectuais, né? Conversando com um colega que... Qual é a maior, assim, prova da imortalidade? Tem prova maior do que essa? Exato. Grandes nomes da ciência e da história. Um deles, a própria mãe se materializou e veio conversar com ele. A própria mãe se materializou e veio conversar com ele. É fantástico. Pai da medicina forense, da medicina judicial. Italiano. Doutor Paulo, a gente não tem nem como agradecer, temos que liberar o senhor para a sua palestra. Mas quem tem que agradecer sou eu, por estar vocês também. Nós que agradecemos, Thelma e Miriam também, e vocês que nos assistiram, vocês assistam também as duas palestras. Ele vai fazer agora uma palestra sobre a medicina mediúnica do futuro, já está no YouTube, e ele vai fazer também um Comunhão Espírita. Comunhão Espírita. Aí é mais por perguntas e respostas. Com perguntas e respostas, ambos os programas na TV Comunhão. Muito obrigada que vocês nos acompanharam e até a próxima. Até a próxima.